Fala galera, tudo bom? Como prometido aí, eu tô fazendo esse videozinho para dar uma ajuda para vocês sobre as provas que vocês vão enfrentar aí esse final de semana, né? A gente tem duas provinhas aí que as turmas de vocês estão se preparando, que é a Apotec, né, o concurso de bolsa da Apotec, que vai acontecer no sábado, e a prova para entrar no Casdinho, que acontece no domingo, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho, né, do que mais ou menos cada uma dessas provas vai apresentar para vocês de matéria e tudo mais, depois eu vou dar umas dicas que na verdade servem para as duas. Tudo bem? Então vamos lá. A prova da Apotec, ela é menorzinha, ela tem 30 questões, tudo bem? É dividida em português e matemática, e é só isso. Você não vai ter aí ciências humanas, nem ciências da natureza, nada disso. São apenas 30 questões de português e matemática. Eu não consegui achar que horas vai acontecer a prova da Apotec, né? De que horas a que horas ela vai ser, quanto tempo ela tem de duração. Mas acredito que você que se inscreveu já deve estar sabendo disso, tudo bem? A prova do CAGED, por sua vez, tem 60 questões, é o dobro de questões. Ela cai português, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, sendo 20 questões de português, 20 de matemática, 10 de ciências da natureza e 10 de ciências humanas, tudo bem? Então é mais ou menos por aí que você vai ter que lidar com essas questões que você vai ter que lidar, tudo bem? Uma coisa importante é falar o seguinte, existem umas preparações que você tem que fazer antes da prova, né? Muita gente se preocupa só no momento que vai estar lá resolvendo a questão, mas é importante que vocês fiquem um pouco antenados antes dela acontecer. Como eu falei, eu não consegui tantas informações aí da prova da Apotec, mas imagino que você já saiba o local que ela vai ser e que hora que ela vai começar. Lembra que você vai estar no final de semana, então você tem aí que manejar, saber como é que você vai chegar, se alguém vai te levar de carro, se você vai de ônibus, tudo isso você tem que estar preparado antes da prova, tudo bem? Para você não ter nenhum tipo de imprevisto, certo? Lembra de sair um pouco mais cedo de casa, com tempo bastante de folga, para qualquer problema que dê, não te impeça de estar lá na hora de você fazer sua prova, tudo bem? A mesma coisa do Casdinho, tudo bem? O Casdinho vai acontecer na Unip e começa às 2 horas. A orientação do edital é que vocês cheguem pelo menos 1h30 antes da prova começar, cheguem lá 12h30. Então se organiza bem no dia, a Unip não é um lugar tão tranquilo de chegar, tão fácil de chegar, vê as linhas de ônibus que vão para lá, caso você vá de ônibus, vê se alguém vai te levar, enfim, se organizem como você vai chegar lá no domingo. Mais uma vez, lembra que é domingo, final de semana, portanto os ônibus funcionam de maneira diferente. Então se prepara para que você não tenha nenhum tipo de imprevisto no dia, tudo bem? Essa 1h30 que eles pedem para você chegar antes é exatamente para que você esteja lá na hora que a prova começa, certo? Lembra de levar seus documentos, né, RG aí, que você tem e tudo mais, não esquece de nada disso, porque eles vão pedir isso na hora da prova, certo? Então, sobre o lugar é isso. Agora, sobre a prova em si, é importante também que vocês se atentem a algumas coisas, tudo bem? Muitos de vocês não estão acostumados a fazer provas desse tipo, ou seja, provas que você tem uma quantidade X de questões e um tempo para responder, né? Eu sei que vocês fazem provas que tem isso também na escola, mas elas são bem menores, você tem bem menos questões e, né, para fazer em uma aula aí. Acho que a prova que mais se assemelha aí, que vocês talvez tenham feito, é o que a gente chama de AP, né, que vocês têm aí de português e matemática. Mas basicamente, o grande segredo de prova assim é o tempo. Vai bem nessas provas quem consegue organizar bem o seu tempo, gente. É nisso que você tem que se focar. Tudo bem? Você tem aí 60, no caso do CAGED, 60 questões para fazer em 4 horas. Não sei quanto tempo você vai ter para fazer as 30 da Apotec, mas eu imagino que seja mais ou menos uma mesma proporção aí. Tudo bem? Então você tem que ter terminado essas questões, essas 60 questões, no término das 4 horas, senão vai poder levar a prova para casa e trazer. Então as dicas que eu vou dar para vocês, inicialmente, é como ganhar tempo nessa prova. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar é em que ordem você vai resolver essa prova. Eu sei que vocês estão acostumados, muitas vezes, numa prova, a pegar questão 1 fazer, questão 2 fazer, questão 3 fazer e ir seguindo na ordem dos números. Você não precisa fazer isso, tá? Tem gente que, por exemplo, gosta de começar fazendo pela sua matéria mais fácil. Tem gente que gosta de dividir pegando a matéria mais difícil. Você pode escolher fazer na ordem que você quiser. Eu já vi algumas pessoas fazendo coisas que dão certo e coisas que dão errado. A coisa que dão certo, como eu falei, é você, por exemplo, pegar uma matéria que você gosta mais, fazer ela primeiro, ou pegar uma matéria que você gosta menos, fazer ela já para se livrar. Isso dá certo. O que não dá certo é você fazer assim. Primeiro eu vou fazer as mais fáceis, depois eu vou fazer as médias, depois eu vou fazer as difíceis. Isso não dá certo, por quê? Porque você vai perder muito tempo. Porque você vai ter que ler a prova muitas vezes. Vai ter que ler uma vez para ver quais que são fáceis, difíceis e médias, porque isso é comparativo, né? Vai ter que ler uma segunda vez fazendo as fáceis, uma terceira vez fazendo as médias e uma quarta vez
fazendo as que sobrarem aí, as difíceis, tudo bem? Esse é um tempo que você não pode perder. Você tem que, como eu te falei, organizar bem o seu tempo. Então é legal que você não vá por esse lado. Mas você pode escolher fazer uma matéria inteira e depois outra, né? Então você não precisa começar pelo número 1, como eu te falei. Ah, putz, a prova começou com português. Não gosto de português tanto assim, tenho dificuldade em português, mas eu gosto de matemática. Então vai lá, começa fazendo as provas de matemática inteira, termina a parte de matemática e aí você vai para de português. Eu, por exemplo, prefiro começar pelas que eu gosto mais, né? Então eu faria isso. Se eu começo por matemática, eu não sei nem meu nome depois, gente. Então eu começaria, no caso do CAGE, fazendo a de humanas, depois iria para português, depois ciência e natureza, depois só matemática, mas aí é o meu caso. Tem um amigo meu também que ele gosta de começar pelo aquilo que ele gosta menos, então ele começaria tipo pela matemática, já se livraria disso, chega, e aí descansaria depois, fazendo aí as que ele gosta. Tudo bem? Vai de cada um, mas o importante é que você pegue uma matéria inteira e faça ela inteira, não fique esse lance de buscar aí quais são mais fáceis, difíceis, não, tudo bem? Ainda nesse lance de perder tempo, no caso de ganhar tempo, né, não perder tempo, é importante que você seja bem sincero com você. Você está lá fazendo a questão, você dá de cara com uma questão que você sabe que você vai demorar muito tempo, ou que você não sabe fazer, pula essa questão, deixa ela para o final. Mas essa decisão tem que ser rapidinha, tá? Você bate o olho e fala, isso aqui tem que fazer muita conta, vai demorar. Pula, vai para a próxima. E assim vai. E vai fazendo as questões assim. Tudo bem? Depois, terminou aquela matéria, volta lá e vê quais questões você tem aí sobrando para fazer ainda. Tudo bem? Então não fica em cima de uma questão, horas, porque você tem que resolver deixando as outras de lado, tudo bem? Porque nesse tempo que você perde fazendo essa questão que dá muito trabalho, você pode deixar até pouco tempo fazer outras que você sabe fazer, que são tranquilas de fazer, e você pode errar por pressa, alguma coisa assim. Então não tenha medo não, pula essa questão, depois você volta nela, tá? Uma outra coisa que pode ajudar também é na hora de fazer a questão em si. O CAGE esse ano vai ter prova de ciências humanas. É uma coisa nova, e ele não tinha prova de ciências humanas ainda. Nas questões, nas provinhas aí do vestibulinho do CAGE que eu peguei anteriormente, não tinha ciências humanas. Portanto, eu não tenho nenhuma questão de ciências humanas para mostrar para vocês da provinha do CAGE, mas eu peguei uma questão do Enem, que está mostrando na tela de vocês agora. Eu sei que ela tem um nível muito mais forte aí do que vocês vão enfrentar na provinha do CAGE, mas isso é só para eu dar uma orientação para vocês sobre o que fazer aí. Olha para essa questão. Né? Vocês estão vendo aí um texto gigantesco de enunciado, né? A pergunta ela vem depois de um texto muito grande, né? Tem questões que podem ter textos ainda maiores. Quando a questão aparecer com um texto assim, o que você vai fazer? Você vai ler a questão primeiro, tá bom? Depois você vai ler o texto. Por que isso, gente? Porque pode acontecer de você ler o texto inteiro, daí você chega lá na questão e fala, nossa, não lembro, daí tem que ler o texto de novo. Mais uma vez, você vai estar perdendo tempo. É sempre questão de ganhar tempo. Como você pode ver, é sempre questão de organizar o seu tempo para fazer essa prova. É sempre focar nisso. Tudo bem? Falando em tempo ainda, lembra que nessas provas você tem que preencher um negocinho chamado gabarito. Tudo bem? No final da prova você tem que passar as suas respostas para esse gabarito. Eu estou mostrando uma foto para vocês verem aí. Isso é um exemplo de gabarito, tá? Não é necessariamente o gabarito que vai estar lá na provinha de vocês, mas é provavelmente algo muito parecido. Então não se esquece de preencher esse gabarito, tá? Porque é dali que eles vão tirar a sua pontuação, certo? Então eu não sei se essas provas trabalham com gabarito, mas eu tenho quase certeza que sim. Então se tiver, lembra de guardar um tempo para passar essa prova, né? Você não vai devolver a prova em si, você vai devolver esse gabaritinho, né? E é ele que vai dar a sua pontuação aí, tá? O gabarito tem que ser preenchido inteiro, tá, gente? Se for bolinha, tem que ser bolinha inteira, se for quadradinho, tem que ser quadradinho inteiro. Então você tem que reservar um tempinho para fazer isso, para não fazer correndo, para não errar. Faz com muito cuidado, porque é daí que tem que tirar a sua pontuação. Tudo bem? E aí tem também várias maneiras de você fazer esse gabarito, tá? Tem gente que gosta de deixar tudo pro final, tipo, faz toda a questão, depois vai passando do gabarito pro gabarito. Tudo bem também. Eu fazia de outra maneira quando eu fazia vestibular. O que eu fazia? Eu terminava uma matéria, passava pro gabarito. Isso me deixava tranquilo, me dava um tempo para respirar e também eu não ficava no final fazendo aquele monte de bolinha, aquele monte de coisa que saía com a mão tudo doendo aí. Tudo bem? Você vai escolher o seu jeito também. Vê aí o que você prefere. Passa questão porque passa matéria por matéria, deixa passar tudo no final, mas é importante que você reserve um tempo dessas 4 horas para passar o gabarito. Tudo bem? Eles não vão te dar um tempo extra. Bateu as 4 horas, não adianta você falar assim, você só tem que passar para o gabarito. Não, acabou o tempo, já era. Beleza? Então lembra aí de fazer as questões aí com tempo para você passar para o gabarito.
beleza? Por fim, assim, uma dica aí que pode ajudar é que vocês têm que ser um pouquinho espertinhos durante a prova. Como assim? Que nem eu falei, vai ter questão que você vai ter o olho, vai ver que está muito difícil e você tem que pular. Só que daí quando você volta para essa questão, você vê que você não sabe fazer ela mesmo, você não tem ideia da resposta. Nesse momento você vai usar uma tática muito famosa, né, no mundo aí dos vestibulares, no mundo aí dessas provinhas, que eu vou passar para vocês agora em primeira mão, tá? É um segredo aí, espero que vocês guardem bastante, que é o cálculo hipotético, universal, técnico, experimental, que nós conhecemos como chute. Tudo bem? Ah, professor, você está falando para chutar na prova? Sim, eu estou mandando você chutar na prova. Tá? Tem questões que você não vai saber, então você tem que chutar. Mas chuta direito. Muita gente vai chutar pensando assim, eu gosto da letra C, chuto na letra C. Só que tem um outro esquema de chute que talvez ajude vocês um pouquinho, tudo bem? Eu não sei se o Papotec e o Cardinho vão seguir essa orientação, mas a maioria das provas vestibular tem alternativas certinhas de cada matéria, ou seja, se a prova tem 100 questões, e é A, B, C, D e E, você vai ter aí 20%, 20 questões com alternativa A, 20 questões com alternativa B, etc. Mais uma vez, eu não sei se o CAGE e a Apotec tem esse esquema, mas na via das dúvidas, usa esse esquema que pensa que eles têm esse esquema, pode ajudar na hora de você chutar. Como assim? Você ficou entre 2, 3 questões lá que você não faz ideia do que é. Conta todas as questões que você já fez, tudo bem? Vê qual letra está faltando mais. Tá faltando muito D, eu coloquei muito A, muito B, C e E, mas não coloquei D. Então chuta tudo na D, isso pode te ajudar. Porque se a prova for organizada dessa maneira homogênea aí, é possível que algumas das questões que você não fez, o D seja correto, depender. Então é uma tática de chute, eu não sei se vai ajudar, chute é chute mesmo, chute é aleatório, pode ser que você acerte, pode ser que não, mas tenta focar aí numa tática para você fazer isso, tá? Outra coisa também que pode ajudar é o seguinte, tá? Você vai ter sempre nas questões 5 alternativas, A, B, C, D e E. Só existe uma correta, tá? Nunca vai ser 2, nada disso, só existe uma correta. Acho que até aí vocês já sabiam. Então, quando você estiver fazendo a questão de humanas, aí específica a prova de humanas, tá? Dá uma lida nas perguntas, nas respostas, e lê o que a pessoa está falando. Mesmo que você não saiba qual é a resposta correta, vê o que a pessoa está falando, porque ela pode estar cometendo algum erro, né? Algum erro grave. Por exemplo, se a alternativa está defendendo algum preconceito, ela com certeza não é a correta, exceto se ela está falando de um preconceito. São coisas diferentes. Por exemplo, uma coisa é dizer assim, os jesuítas achavam que o indígena era passível de ser escravizado, era um povo que merecia ser escravizado. Aí ele está dizendo que os jesuítas diziam isso, tudo bem? Agora, se ele colocar lá, os indígenas eram passíveis de ser escravizados, por isso mereciam, deveriam ser mesmo escravizados. Aí é a questão que está dizendo, aí é BO, aí você pode ter certeza que essa questão vai estar errada. Então já arrisca ela, fica menos alternativas para você chutar em cima, tudo bem? Bom, não tem muito mais coisa além disso, gente, tá? É ir com a cabeça tranquila aí. Quando você perceber que você está nervoso, relaxa, que é normal ficar nervoso, tá? E qualquer dúvida a mais que vocês tiverem aí, pode colocar aqui, tá bom? Eu vou deixar um link na descrição aí para vocês, principalmente o pessoal que faz Casdinho, que tem as questões aí das antigas provas do Casdinho, e também tem o edital da prova, que mostra toda a informação lá que você precisa saber. A prova começa às 2 horas, é na Unip, dura 4 horas. Como eu falei para vocês, eu não achei essas mesmas informações sobre a Apotec, mas vou deixar o link aí para vocês também sobre as questões dos Casdinhos, que deve ser mais ou menos no mesmo nível que eles cobram, tá? Então o pessoal da Apotec pode pegar as provas antigas do Casdinho, fazer as questões de português e matemática, que eu acho que é um treinamento bem legal, tudo bem? Uma outra coisa por fim aí, tá? Ainda no preparação antes da prova, é importante que você não estude na noite anterior da prova que você vai fazer, tá? E não vai estudar amanhã à noite para a prova da Apotec e nem no sábado à noite para a prova aí do Casdinho. Você precisa também descansar, é uma maratona, é bastante tempo fazendo questão. Se você passar a noite inteira fazendo questão, você vai estar cansado no dia seguinte e não vai conseguir fazer essa prova, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham aí, pode mandar para mim, de Ciências Humanas pelo menos, que eu dou uma ajuda para vocês, tá bom? É isso. Espero que esse vídeo ajude, que vocês tenham ficado um pouquinho mais calmos
qualquer coisa que vocês precisem aí, pode me procurar. Um grande beijo, boa prova para vocês todos.